Boa noite a todos. Estou aqui como convidado do professor René Maza. A Start é uma parceria de tempo já. O pessoal está começando a entrar. Hoje eu estou aqui no papel de mediador. Eu vou entrevistar um colega, um grande amigo, que é o Nathaniel. A gente vai falar sobre doping no esporte e vou aguardar ele entrar. Enquanto isso, eu adianto que doping é, na verdade, recursos ergogênicos, né? Porque eu começo falando como se fosse doping porque muita gente confunde esses dois conceitos. Recursos ergogênicos é algo que é utilizado desde a China antiga. O ser humano ele sempre procurou uma forma de ter um desempenho atlético maior do que seus oponentes. Em alguns momentos esses oponentes eram rivais em guerra e utilizava substâncias para isso. Então tem diversas histórias antigas falando sobre o uso de substâncias ergogênicas. Por que o tema se confunde com doping? Porque com o passar dos anos, algumas substâncias para aumento do desempenho atlético, principalmente, começaram a serem banidas do esporte. Então, se fulano conseguiu um desempenho melhor em virtude de uma certa substância, ele era banido da modalidade. Assim foi criado o doping, foi criado comitês para julgar se a pessoa estava dopada, mas destacando desde o começo, recursos ergogênicos, tem vários recursos ergogênicos que são legais. E aí, grande branco, legais no sentido de lei. E tem outros recursos ergogênicos que são proibidos, como a maioria dos recursos ergogênicos derivados dos hormônios esteroides, a maioria é proibida. Eu vou aqui procurar o meu colega que vai participar desse momento com a gente. Só um minutinho, pessoal. Fala, Alexandre. Sempre acompanhando as lives, né? Pelo menos nas que eu estava. O Alexandre é figura presente. O Branco tá chamando aí o Nathaniel. Tá já entrando, viu, Branco? Ele tá já entrando. Deu um tiltzinho aqui. Bom, fala, grande Coquinho, presidente. Parabéns pelas pontuações do conselho. Deu uma entrada rápida na live ontem também, viu, Coquinho? Lopes entrando, o Célio. A gente já tá tendo uma presença boa aqui. Então, pessoal, como eu ia dizendo, Valeu, Coquinho. Uma das grandes confusões que as pessoas fazem é confundir, misturar o conceito de doping com de recursos ergogênicos. Aqui tem o Lopes, direto de Baturité. Seja bem-vindo, Lopes. Com recursos ergogênicos. E
recursos ergogênicos eles foram amplamente utilizados durante todos os períodos da história humana. Só para citar uns exemplos, enquanto o Nathaniel entra, a gente teve imperadores da China, 2.737 anos antes de Cristo, utilizando substâncias para ficarem mais ativos. Na Grécia, Ásia e África se utilizava preparações com cogumelo, preparações com testículos de animais. A história do testículo de animal a gente conta na graduação, os meninos ficam impressionados, mas o pessoal antigo gostava, né, de comer fragmentos, pedaços de outros animais para tentar pegar alguma qualidade desse animal, o vigor físico desse animal. Então os gregos comiam testículos de bodes, de cabras não, né? Testículo de cabra não, de animais em geral, de bois e de bodes. Na América do Sul, até hoje é um hábito dos peruanos, eles mascam folha de coca, ajuda a ficar em grandes altitudes. Na Inglaterra, a morfina era utilizada para cavalos. Logo depois, na Guerra Civil Americana, o Sul contra o Norte, a morfina foi amplamente utilizada na guerra também, era uma forma do soldado. O Branco tá lembrando aqui, eu chego já nessa época, Branco, a gente tá só um pouquinho antes, que é a época do ovo de pata e cerveja preta. Na França tinha um vinho que era muito popular entre os ciclistas. Em Amsterdã, isso a gente deu um salto enorme, né? A gente está agora em 1932, o doping já era comum entre os ciclistas. E o uso dessas substâncias ergogênicas, então, era amplamente utilizado. Amplamente utilizado. Após a década de 70, começa a ter o conceito de doping, né? Nos Jogos do México, em 1968, foi criado o primeiro comitê antidoping. E na década de 50, né, se populariza o uso do esteroide anabolizante. Mas para destacar, o esteroide anabolizante foi criado 2 décadas antes, nos anos 30. A testosterona foi sintetizada e dizem as lendas, né, começou a ser utilizada nos frontes das guerras e depois passou a ser utilizada com cunho esportivo. É verdade, Alexandre, é comum confundir, agrupar todos os recursos ergogênicos como se todos fossem proibidos, ou se como tudo que fosse sintético fosse proibido, e não é. Bom, pessoal, no meu relógio vai dar 9 horas. São que horas aí para vocês? Então eu começar a perturbar meu colega de live. O Ítalo entrou, Thiago Personal, Tarcísio Melo, Alene, Janaína Gaúcha tá sumida, Dudu Aquino, John Carneiro. São 21 horas, né, John? Fui pontual, entrei alguns minutos antes. Vou chamar ele aqui, viu, pessoal? O vídeo deve dar uma pausa, mas eu tô aqui, vou só... Pronto.
Pronto, pessoal, acabei de falar com ele, está já entrando. A gente fez uma breve conceituação, né, do que é o tema, diferenciou o que é doping de recursos androgênicos. É lógico que o recurso androgênico que mais chama curiosidade são os esteroides anabólicos androgênicos, mas eu estou convidando o Nathaniel para a gente falar de androgênios em geral. Existem várias classes de androgênios, então só esperando ele entrar aqui para a gente começar a ter esse papo. Fala, Matheus. Fala, grande Branco. Branco tá lembrando aqui as horas. É isso aí, Branco. Guardando mais um pouquinho. Destacando, pessoal, que o Nathaniel Mara Alves, o Nathaniel é um dos professores da pós que eu estou coordenando, a pós em Fitness e Fisiculturismo. O nome da pós mesmo é porque quando une o nome especialização pós, fica muito grande, é Coaching, Fitness e Fisiculturismo. O Nathaniel está justamente com essa temática, falando sobre recursos ergogênicos, e ele está já entrando aqui. Fala, Romário. Estúdio MV Treino, Valmir Personal. Sejam bem-vindos, pessoal. Convidei o pessoal da pós também para conhecer o professor, alguns já conheciam. Nathaniel, ele já teve uma experiência treinando atletas de fisiculturismo. Boa noite, Valdir. Fala, Romário. E agora entrou o Nathaniel. Deixa eu convidar ele a participar. Eu tenho certeza que tem um jeito. A gente não é tão rápido. Boa noite a todos. Fala. E aí? Nathaniel. Nathaniel, sem muita formalidade, a gente é bem conhecido, né? Então, eu vou fazer só uma apresentação rápida. Eu estava explicando para o pessoal aqui que eu estou como mediador, que quem vai conduzir a fala é você, certo? Estava dizendo para o pessoal que você é um dos professores da pós, e Coaching, Fitness e Fisiculturismo, que a gente escolheu gente com um currículo acadêmico robusto, mas também com muita experiência prática. O Nathaniel vai se apresentar, vai falar um pouco do currículo dele, mas o Nathaniel é nutricionista do Fortaleza. O Nathaniel já treinou alguns atletas, né, principalmente com a parte nutricional. O Nathaniel é dono de academia, então ele está em íntima ligação com esse público fitness constantemente. E o Nathaniel, não à toa, é conhecido como o diamante, porque realmente é um cara que brilha, professor de várias IES. Pode ficar à vontade, meu amigo. Pode se apresentar aí. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Boa noite, pessoal. Aí que nessa quarentena sempre é bom uma live aí pra gente conversar. Grande House. Bora, Alexandre. Então, o Elton me convidou aí, né, pra gente bater um pouquinho no papo, né? O Romário ressaca aí desde de manhã. A gente começou os estudos, foi cedo hoje. E aí a gente decidiu fazer essa live, né? Editando para a gente falar um pouquinho sobre a pós e falar sobre alguns assuntos pertinentes ao tema, né? Que é assunto ergogênicos. E como eu falei, o Nathaniel, atualmente eu sou professor do Centro Universitário Unigrande, né? E coordenador do curso de nutrição.
Atualmente eu ministro a disciplina de anatomia locomotora, fisiologia do exercício e nutrição e atividade física. Eu tive um trabalho com turismo em 2010, depois 2011, depois parei, depois retornei novamente em 2017. Um tempo e ele teve que viajar e atualmente eu trabalho aí diretamente com jogadores de futebol. Saudações, Grande Branco. Aí o ícone da nossa musculação. E eu sou formado em educação física, né? E também em nutrição. Algumas pós nas aulas, mestrado e estou aí no doutorado. E eu acho que me apresentei já. É isso aí. E outra coisa importante, se o René estivesse aqui, eu queria que ele escutasse, né? Eu sou um sonista do maior clube do estado. Maior clube do bairro. Não, que conversa é essa, rapaz? Deixa de conversa. Nathaniel, Vamos seguir, então. Como eu disse, eu vou ficar mais de mediador, né? Enquanto a galera vai perguntando aí, tomando coragem para perguntar. Nathaniel, o que é um recurso ergogênico? Bem, o recurso ergogênico é tudo que aumenta a produção e o trabalho, né? Inclusive a palavra é uma palavra grega, que significa isso: produção e trabalho. E tudo que aumenta produção e trabalho é considerado um ergogênico, né? Há quem divida isso entre 4 e 6 subclasses, mas geralmente o que se falam são 5 classes. A gente tem um recurso ergogênico nutricional, né? Que aí a gente tem alimentação, pode ser um recurso ergogênico, e muitos mais falam dos suplementos alimentares. Os recursos ergogênicos farmacológicos, né? E a gente tem alguns medicamentos que aumentam a performance. Os recursos ergogênicos fisiológicos, né? A gente pode até dar exemplo que se usou muito, que não usa mais, que é o doping sanguíneo, né? Que nas pequenas provas a gente se faz hoje, é um tipo de recurso ergogênico fisiológico. O psicológico, que é a motivação, né? Muitas vezes a motivação faz com que a gente consiga melhorar a performance nos treinamentos ou até mesmo em competições, né? E o biomecânico, que muitas das vezes a gente tem alguns atletas paralímpicos que conseguem ter performance maior do que as Olimpíadas, no caso, convencionais, devido ter um aporte mecânico que favoreça a biomecânica. Perfeito. Desses tipos de ergogênico, como o Nathaniel definiu muito bem, ergo quer dizer trabalho, né? E gênico, o aumento. Qualquer substância que aumenta o trabalho, não é o que a gente não está fazendo, né? Por causa da quarentena. Boa noite, Tadeu. Trabalho fisicamente. Trabalho fisicamente se remete a uma força aplicada durante uma distância, né? Esse conceito físico de distância não necessariamente quer dizer algo horizontal também, só para deixar um pouco claro aqui. E o Nathaniel definiu muito bem. E outra pergunta, Nathaniel, desses recursos, qual é o amplamente mais utilizado que você percebe, já que você acompanha os esportes? Com certeza, depende muito no que a gente fala de esporte, né? Na modalidade. No alto rendimento, eu acredito que a motivação é um grande recurso. Motivação e os recursos nutricionais, certamente, em alto rendimento é o que a gente vê a maior resultado e maior aplicabilidade, né? Se falando no fitness, no praticante de exercício recreacional, o que a gente vê mais é o nutricional, e o que as pessoas confiam mais, mas de forma errada,
é nos suplementos, né? Inclusive, atualmente, estão confiando cada vez mais, né? Tem gente aí vendendo até cura para coronavírus, ou para você ficar imune com coronavírus através de alguns suplementos, né? Eu compartilhei agora há pouco, Nathaniel, não sei se você viu, um vídeo do YouTube do Madilson, né, que você conhece, amigo nosso, Muito bom. falando justamente disso, né, que muitas pessoas estão aproveitando da situação. A gente sabe que isso acontece com o treino também, né? Muita gente aproveitando da situação para ter benefícios em cima da crença das pessoas atualmente. É lamentável, né? Mas cá entre nós, isso lhe surpreende? Porque a mim não, né? Porque a gente percebe quem é que está fazendo. Então, normalmente, essas pessoas já têm um grande histórico de outros tipos de trapaças anteriores, infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, né? O que eu tô vendo de até suplementos hoje, hoje eu vi dois lançamentos, um de uma grande indústria e outro de uma indústria farinheira, lançando suplementos aí que promete aí, não diretamente, mas eles colocam quase vende a imunidade, né? Mas eu, por mim, eu acredito que quem fizer isso aí é digno de um Nobel, certo? Entrou agora o Luiz Porto, foi nosso aluno, né? É meu Sim, acaba aluno, foi bom. seu aluno. E é melhor O ainda porque é Anderson, leão, né? ele tá com essa blusa aí, mas vamos dar um desconto. Entrou o Marcos, Luzandra, a Marcos Paulo, aluno meu da Keilane. academia, Luciano, aluno meu da faculdade. Nathaniel convocou em peso, hein, o pessoal? Matheus, foi meu aluno também, caba bom. Matheus Mota. Hoje é nutricionista. Eu acredito que tá Tito, para se graduar. Tito Personal, John Carneiro. Pois é, Nathaniel. Então, a gente vê. Nathaniel, me diz um negócio. A gente está falando de substâncias ergogênicas, né? Aí você disse que tem 5 categorias, que é a nutricional, que é muito utilizada, né? Todo mundo muda alguma coisa na dieta, ou tenta conseguir alguma coisa a mais com suplementação. Você já deu uma entrada aí, dizendo que muitas vezes não é tão necessário. A gente tem os recursos farmacológicos, recursos fisiológicos, psicológicos, pela sua percepção. Porque, assim, o que é que eu entendo? Um atleta, alguém que busca uma performance, faz sentido ele tentar aumentar ao máximo o seu rendimento. Mas você percebe o consumo o consumo e a procura dessas substâncias ergogênicas só entre atletas ou muitas pessoas que fazem atividades recreacionais também? O Elton, o atleta, ele trabalha com, pe- com pequenos resultados, com mínimos resultados. Então, se a gente consegue aumentar qualquer coisa no atleta, isso pode ser de grande significância. É à toa que hoje, com a tecnologia, a gente consegue ver quem ganha nos 100 metros, nos 50 metros de natação. Mesmo com tecnologia, a olho nu não dá para se ver. Então, são detalhes que fazem muitas vezes um atleta. O culturismo também a gente vê. Para olho nu, para olho para a grande população, ninguém consegue saber quem é o primeiro lugar. Perfeito. Isso em Isso alto mesmo. rendimento. Então, às vezes, alguma coisa que possa ter baixo resultado pode ser de grande significância para um atleta. Em contrapartida, para grandes populações, a gente não vê realmente significância. Se falar nos suplementos, principalmente os suplementos nacionais, grandes partes deles são adulterados, né? Porque não condiz com o rótulo, e outras partes não têm efetividade satisfatória e são subdosados, né? Então, a gente tem poucos suplementos aí que a gente tem evidências. Pelo incrível que pareça, o suplemento com menores índices de evidência geralmente tem um poder de venda maior do que o suplemento com alto índice de evidência. É uma contramão que
Isso acontece mesmo na indústria de suplementos, né? É o poder da propaganda e notícia falsa hoje, né? O Nathaniel, o Herbert fez Herbert uma pergunta fez uma aí. pergunta. O Pronto. Herbert foi Vou meu ler aluno aqui para ti, né? na Unifanor. Ele comentou comigo, É o um cabo Herbie bom. foi meu aluno na especialização. Foi meu aluno e a gente ainda vai ter outra disciplina junto, provavelmente. Show. Competição de alto nível como Olimpíada. Acredita que ainda utiliza ergogênicos farmacológicos que não são pegos? É uma coisa bem interessante. Uma vez eu estava conversando com um colega meu que tinha uma experiência com tênis, né? E ele estava mal, ele treinou um tenista, eu não lembro qual era, isso em 2012. E esse tenista tinha alguma possibilidade de ir para as Olimpíadas. Alguma. Eu sei que já naquela época, o Comitê Olímpico Brasileiro, a mando do COI, do Comitê Olímpico Internacional, do nada ligou para o atleta dele e perguntou: Ei, tu tá onde? Tô em casa. Ah, tá em casa fazendo o quê? Tal, tal, tal. Pô, beleza, não sai de casa não que a gente tá chegando aí. Os caras foram na casa dele, isso em pré-temporada, para colher, para fazer aí a amostragem de doping. Então, rapaz, muitos dos esportes hoje, eu dei o exemplo do tênis, isso não acontece em todos os esportes, claro que não, e não em todos os esportes olímpicos, claro que na minoria, mas acontece. Então, isso minimiza muito esses erros, né? Mas existe ainda assim os doping, porque ao mesmo tempo que o antidoping evolui muito, certo? A dopagem evolui muito mais. Hoje o COI ele permanece com a amostragem com cerca de 20 anos. Ou seja, em 2015 teve um atleta que perdeu a medalha, já estava morto, porque o terceiro lugar estava dopado e quem assumia a medalha era o quarto. Isso na Olimpíada de Atlanta de 1996. O cara morreu e foi terceiro lugar. Porque naquela época a tecnologia não era suficiente para descobrir as drogas que eram utilizadas. Isso só foi descoberto em 2015. Então, como o De Rose, né, que é um dos nossos brasileiros que está no COI, fala, a dopagem é muito acima do antidoping, infelizmente. Né? Então, acredito que em alguns esportes, sim, existem substâncias que mascarem esse doping, esse aumento de performance. Só somando também, Herbie, atualmente um nó que está dando na cabeça do pessoal do antidoping é a dopagem gênica, certo? Hoje, vou dizer a situação atual, né? O que está evitando um uso maciço desse tipo de dopagem é que certos benefícios atléticos, eles não dependem de um gene ou de uma via só, eles dependem de múltiplas vias. E mesmo assim, por exemplo, eu tenho um cara que para correr, ele normalmente tem mais expresso 20 tipos de proteína. Isso não quer dizer que se uma pessoa tem esses 20 tipos de proteína, ele vai ser um grande atleta. Ele tende a ser, mas não quer dizer que ele vai ser, é só uma parte, né? E estão pesquisando muito vetores virais, que é o doping genético, né, onde você pode ligar ou desligar alguns genes. E é muito difícil detecção. Eu vi algumas entrevistas do De Rose falando, né, mas como o pessoal já está na perspectiva disso acontecer, ou já está acontecendo, né, que a gente vai saber daqui a um tempo, o Comitê Antidoping também não está parado nesse sentido, está tentando reparar essa situação, ver uma maneira de identificar quando for o caso de ter esse tipo de alteração.
como eu disse, né, tem a favor do antidoping o fato de serem múltiplas vias, ser difícil de identificar. Nem todo benefício de mudança gênica influencia no esporte. Por exemplo, um gene que é muito estudado é o G. Peraí, só me lembrar aqui. GDF8, que é o gene da miostatina, certo? Ele é muito estudado, porque o bloqueio desse gene, quando você faz um knock-out desse gene, a pessoa ganha muito massa muscular. Só que aí é que tá. Nem para todo esporte ganhar massa muscular é benéfico. Então ainda Na tem verdade, essa... na maioria do esporte não é benéfico, né? Porque pesa mais para Pronto. carregar. E além Isso, disso, o isso. que a gente tem que ver com os bloqueios de gene de miostatina, né? Porque eles agem todo o músculo estriado, né? E o Isso. coração é o músculo estriado, né? Então a gente pode ter aí que nós chamamos de hipertrofia septical, é uma hipertrofia concêntrica. E essa hipertrofia concêntrica, ela reduz o débito cardíaco. Reduzindo o débito cardíaco, o coração vai ser menos eficiente. E esse músculo que cresce deveria ter tido uma adaptação, no caso crônica, a nível de angiogênese. Então, eu não tenho angiogênese adequadamente, então não tenho uma formação de vasos adequadamente. Eu tenho esse coração com hipertrofia concêntrica, reduzindo esse volume de sangue, então eu vou estar sempre com débito cardíaco literalmente devendo. Débito mesmo. Isso. Isso. Por isso que eu falei das associações, né? Você tem que identificar múltiplas vias. Sintetizaram também a eritropoetina, identificaram o gene e identificaram os fatores de hipóxia. Então, por exemplo, a eritropoetina ela é mais eficaz quando está combinada com fatores de hipóxia, né? Como o IP1-alfa. IF1-alfa. Uma coisa bem legal da eritropoetina, né? Que os corredores e os ciclistas chamam de EPO, né? Então né? Isso, é pior. É interessante isso, é porque geralmente os atletas de alto rendimento utilizam, ela não tem ainda patentes e não tem ainda estudos científicos. Elas são além da que é disponibilizado hoje para tratamento de algum tipo de câncer, né? Então eles usam drogas realmente que não existem, gente. É muita tecnologia, é muito investimento, é realmente uma coisa fora de toda curva, né? Tem uma pergunta aqui do Matheus, ó. Isso. Quer ler? Eu vou ler. A creatina é um dos suplementos que mais é estudado hoje. Considerando atleta de alto nível, quais esportes vale a pena? Na natação não é tão interessante por conta da densidade corporal adquirida. Boa, boa, boa. Eu sou simplesmente fã de creatina, né? Não só eu, mas como toda toda a comunidade científica é fã da creatina. Só quem não é fã da creatina é a indústria de suplementos, porque é um dos suplementos mais baratos. E ele, segundo todas as diretrizes de nutrição, ele é classificado como suplemento de índice de evidência A. Se pensava em creatina para apenas esporte anaeróbio, de potência, né? Visto que se mostrava um aumento de força de cerca de 7%, uma recuperação de estoque energético em torno de 10% acima do normal, mas aí começou a perceber que a creatina aumentava a questão de hídrica, né, dentro do músculo, principalmente no meio intracelular, e por esse fato começou a se associar ao exercício aeróbio. Essa retenção de água favorece aí a redução da desidratação. E a desidratação vai favorecer aí esse déficit cardíaco também com menor efetividade. Grande Ederson é um grande atleta lá do nosso Fortaleza, espetacular, certo? Então, hoje o que nós podemos falar é que nós temos evidências hoje suficientes para mostrar que a creatina, segundo o presidente da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, é o suplemento mais próximo, ou até melhor do que alguns recursos
ergogênicos farmacológicos, certo? Ele chega a superar em alguns esportes o uso até mesmo de algumas drogas. E para o esporte aeróbio, a gente já começa a ter, desde 2016, algumas evidências para melhoria de performance do esporte aeróbio. Afinal, não existe esporte aeróbio nem anaeróbio, né? A gente vai falar sempre em predominância. Então, o McCartney fala isso no último livro dele, que mesmo a maratona é 99% aeróbia. Tem 1% de anaeróbio. É, Essa creatina, além de gerar, de ter essa comprovação de reter alguns minerais e água dentro do músculo que favorece a performance do esporte aeróbico, vai favorecer os 1% desse momento anaeróbio de uma corrida, né? Então, perfeito. realmente é sensacional. A maioria das creatinas é um suplemento pouco falsificado, também é uma boa vantagem disso, né? E quase todas elas é bem interessante. Tem problema hoje é a creatina universal. Soube em janeiro tinha chegado um grande carregamento aqui no estado de Ceará com essas creatinas aí adulteradas. Então tem que ter muito cuidado sobre isso. Então, cuidado, né? Nathaniel, tu que acompanha a indústria, é comum adulterar com o quê? No caso dessa em específico, com que se Creatina? adulterar? É, A creatina é perfeito, é bem interessante para a luta, né? A maioria das lutas tem muitos momentos anaeróbios, né? Então realmente é de grande resultado. Principalmente no isso. processo de hidratação, pode te ajudar aí a reduzir câimbras, né? Muitos têm devido a esse processo. No caso desse exemplo da Universal, é muito simples. Existe uma creatina chinesa bem barata. Então, apenas ele pega a Universal Mistura. e coloca, né? A creatina é talco, goma. Álcool. Não, pois Rapaz, o Herve falou brincando, mas é porque eu fiquei com medo de alguma coisa que envenenasse o pessoal, que eles botassem algo só para ser branco. não. Aí vai acontecer nos anabolizantes esteroides, né? Acontece muito. Já teve casos de contatos com HIV, certo? Vendendo esteroides anabolizantes, no caso, com vírus, né? Eu até tenho um trabalho falando isso. Tem noção, 50% dos esteroides anabolizantes são subdosados ou são falsificados, para você ter noção. Isso é um trabalho de 2010. Não tem mais trabalho sobre isso. Então, veneno, ter realmente o que tem fazer mal à saúde, mais do que deveria, realmente a gente vai ter aí os anabolizantes, a maioria deles. Nathaniel, fizeram um bocado de pergunta aqui, ó. A gente falou de Vamos lá. creatina e chamou a atenção. A Ana Lúcia está perguntando, no caso a creatina sendo utilizada por atletas, não seria doping? Eu acho que ela está confundindo o parecer antigo, né, do Kobe. Mas Não, pode responder, Nathaniel. não tem como ser como doping, porque alguns sujeitos têm a creatina aumentada naturalmente, né? Um sujeito normalmente de 80 quilos carrega mais ou menos 90 gramas no corpo. Mas se você pegar um careca mesomorfo, assim, bem mesomorfo mesmo, com grandes características, com espessura bem elevado aí de rádio distal, com grande diâmetro, você vai ver aí que alguns trabalhos mostram que esses sujeitos podem ter um nível de creatina aumentado. Fora isso, também a creatina tem nos alimentos, né? Embora é bem difícil o consumo de creatina através dos alimentos, você pode obter a maioria dos suplementos na alimentação, mas creatina é quase impossível. Tu precisaria comer mais ou menos 1 quilo de carne vermelha ou 700 gramas de carne de porco para tu conseguir uma dose padrão de creatina. Então, realmente, só vai se conseguir. O Nathaniel deu uma travadinha.
Enquanto o Nathaniel reconecta, tinha dado uma caída, viu, Nathaniel? Aí Beleza. O Felipe perguntou se o Felipe Juvencio, né, grande amigo da época do SESI, ele perguntou se tem como saber se a creatina é adulterada, se tem uma forma de saber. O consumidor que não acompanha, por exemplo. Eu desconheço, né? O que eu posso dizer é que procure comprar de marcas tradicionais, né? Como marcas que estão há um bom tempo no mercado, ou marcas nacionais mesmo, né? Que a gente já tem algumas marcas regionais, não desmerecendo as marcas regionais, nunca isso, mas acontece que as marcas que estão com mais tempo no mercado e que são nacionais, os critérios aí de. Que deu outra travada. Pronto. Voltou. Estamos aqui. Eu tô aqui no Matheus Aron Rodrigues. Matheus Aron. Peraí. Acho que tem umas antes. A galera O, gosta de saber sobre indústria, né? É meio é, complicado na live esse assunto, mas pois é. vamos O tentar. Felipe, o Felipe, viu, Natan? Ele é lá de Canoa Quebrada. Foi aluno nosso também. Gente muito boníssima. Ele tem a impressão que todas as creatinas estão sendo adulteradas, porque Não, ele faz não. consumo, né? Mas não está Não, não, gostando. Felipe. Eu tô percebendo que vocês querem que estão querendo que eu fale de marcas. Eu tava evitando até agora, né? Mas eu vou ter que falar, né? Então vou pegar a pergunta do Felipe aqui junto com a do Matheus, né? Que é essa do. Em relação aos suplementos, né? Quais são os mais adulterados? Pronto, os E pães quais mais são as adulterados marcas hoje. nacionais? Os pães mais adulterados hoje é o Whey Protein, certo? Sem dúvida não é o Whey Protein. Nathaniel, só antes, eu pretendo colocar essa live no meu YouTube. Olha o nome, olha o nome das firmas. Não, escute, eu só vou falar das marcas que são boas. Não se preocupe. Ah, tá certo. Não vou comprometer ninguém. Então, se eu não falei, é porque posso ter esquecido, né? Então, não estou comprometendo nada. Não se preocupe com isso. Então, vamos lá. O suplemento mais adulterado que nós temos aí é o Whey Protein, né? Se a gente for pegar alguns laudos, tem o Whey Protein de concentração de 70%, que no rótulo fala que tem 21 gramas, 22 gramas de proteína a cada 30 gramas, com 3 gramas de carboidrato. Quando vai fazer o laudo, tem 3 gramas de proteína para 21 a 22 gramas de carboidrato, é o contrário, né? O suplemento mais falsificado é o Gold Standard da Optimus Nutrition, é o suplemento mais falsificado. Não é a Optimus que falsifica, claro que não. O suplemento é um suplemento que já foi dito um dos melhores whey protein do mundo. Hoje está na casa entre os 20 melhores. Então, realmente é um bom suplemento. Te deu uma travadinha de novo. Aí só olhando aqui, o Jonathan entrando agora. O Lucas. Pronto, vamos lá. Eu Continua, conectei de outra Nathan. forma agora. Então, acontece que tem gente comprando esses potes de whey protein por R$ 20 aí a nível de Mercado Livre. E eu não sei para que a pessoa paga R$ 20 num pote de whey protein vazio, realmente eu não sei. Mas a mesma pessoa que compra por R$ 20, ele vende por 100, né? É meio estranho. E não dá para vender por R$ 100 um suplemento da Whey Protein da Optimus, dólar do jeito que está há pelo menos um ano. Agora piorou, mas não falando de um ano atrás, né? E o outro suplemento bem falsificado, a gente tem muitas falsificações importadas do PB8 também, certo? Que é um probiótico. Também é um dos melhores suplementos do mundo. Eu gosto muito. Para falar a verdade, eu nem vivo sem ele, certo?
É um dos que eu mais prescrevo, né? Mas acontece isso. E não tem como saber se é errado ou não. É você comprar em uma loja confiável, numa boa loja, de pessoas que realmente você confia, né? E evitar. E tem indicação de um profissional. Geralmente o profissional, às vezes, indica lojas adequadas, né? E correr pra cima, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui rapidamente aqui. Natan, Diz aí. o, Deixa eu falar o nome de o marca aqui, Romário ó. disse, o Ah, Romário disse para tu pagar a internet e o Herb fez outra ah, pergunta bem interessante aqui. calma aí que eu chego já. Sobre marcas, depois eu falo um bocado. Do Herbert que pergunta, que eu não consigo dizer, qual a diferença negada fala que creatina dos veterinários era melhor, qual a diferença química da nossa para o nosso animal? Eu não sei por que é melhor, né? Geralmente ela era melhor porque essa creatina tem alguns minerais e tem algum trabalho ou outro que mostra que o picolinato de cromo junto com carboidrato pode melhorar a absorção dessa creatina. A única diferença que existe, eu não lembro quanto, mas eu acho que existe alguns aminoácidos no cavalo que não existe no nosso corpo. E muitas vezes a creatina de cavalo, a creatina equina, a creatina animal, ela não é pura. Ela é uma creatina mineralizada, cheia de minerais e adicionada de alguns aminoácidos. E muitas vezes esses minerais, esses aminoácidos, não são adequados para a questão humana. A creatina animal ela Nutrição ganhou humana. grande respaldo por volta de 2007, 2008, 2009, quando a creatina foi proibida no Brasil. As pessoas não tinham de onde tirar e começaram a comprar creatina animal por causa do desespero. Mas hoje, sinceramente, tanto do lado financeiro quanto do lado da saúde, eu não vejo por que utilizar uma creatina animal. Perfeito. Natan, pergunta do Antenor sobre a proteína do leite da cabra. Eita, rapaz, eu vou já. Essa proteína aí, rapaz, o leite da cabra é grande valia, né? O leite da cabra realmente tem boa quantidade de proteína, mas é muito caro. Ela não foi muito fabricada por causa disso. Quanto a gente tem 1 quilo de whey protein, não vou falar do dólar de hoje, vamos falar do dólar normal, né? Normal que eu digo 4,50. 1 quilo de whey protein, você comprando aí umas 5 toneladas, está em torno de 38, R$ 39. 1 quilo da proteína do soro do leite da cabra está mais ou menos o dobro disso. Por isso que no mercado não foi suficiente. Perfeito, Matheus. A gente pode fazer uma análise bromatológica, né? Para fazer a relação dos suplementos. Existem dois tipos de análise bromatológica. Nós temos análise qualitativa e análise quantitativa. Se eu pegar um tubo de whey protein aqui e encher de proteína da soja que custa a texturizada R$ 15, e eu fizer uma análise quantitativa que custa R$ 70, vai dizer que tem proteína adequada naquele whey protein, certo? Mas se eu fizer uma análise qualitativa, que vai averiguar os aminoácidos que estão lá, que são essenciais ou não essenciais, qual o tipo de carboidrato que está lá, aí, meu amigo, vai mostrar que tem soja ali e vai mostrar que está realmente uma proteína de baixo valor biológico. E uma análise bromatológica qualitativa, Matheus, eu não lembro. A última vez que eu fui ver, não lembro que, se eu não me engano, estava em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000. Muito caro. Ô, Romário, eu botei nos dados móveis, porque a internet mesmo, Wi-Fi, ficou ruim. Olha, o personal Ana Lúcia tá querendo mesmo que eu fale marca. Olha, as marcas que eu utilizo atualmente, eu utilizo Max Titânio, Integral Médica, Nutrata, Atlética. Não me lembro não, porque senão eu posso falar besteira. É por isso que eu não estou nem falando. Probiótica. Basicamente, atualmente, essas são as que eu lembro que são boas marcas. Lembrando, se eu não falei, não quer dizer que seja mal marca, não. Não tem nada a ver, porque realmente
existe mais Pode de ser uma faltado, né? Não, eu tenho certeza que existe mais de uma dezena de boas marcas. Porém, existe mais de uma centena de mal marcas. Certo? Se eu não falei, não quer dizer nada. Grande Rômulo, Esse é colega de espetacular. Rômulo, show de bola. Acaba bom. Cabo Bom, do IF, meu Olha o colega Edson de aí, graduação. G2. Bora G3. Devido a essa subdosagem de recursos ergogênicos, abriu um leque para o laboratório underground, onde assim ainda não há comprovação dos ésteres, bem como a procedência sanitária. Perfeito, Marcos Paulo. Deixa eu Marcos ver Paulo. aqui se eu consigo, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar o artigo para vocês rapidamente, só para vocês verem. Eu vou ler aqui o artigo. Só um minuto que eu vou ler aqui. Incidência do uso de esteroide no... Olha aqui, chamou de continente brasileiro, viu? Porque realmente é quase um continente, né? Um estudo retrospectivo feito pelo Departamento de Inteligência da Polícia Federal de 2006 a 2011, no Brasil. Foi pego todas as amostragens desses anabolizantes presos nesses 5 anos. 31% dos anabolizantes apreendidos eram falsificados. Desses falsificados, 50% não continha as substâncias declaradas, né? Ou seja, tinha substâncias qualquer. Desses 50%, 28% tinha apenas substâncias não declaradas. Então, 31% é falsificado. Dos 31%, 50% tinha algo a mais. E desses 28% desses 50% não tinha o que era para ter. Um exemplo, sei lá, tinha uma Durateston, não tinha a droga que era para ter nela. Né? Realmente é uma coisa bem complexa, né? E perigosa, né? Que ninguém sabe o que é que tem. Um exemplo aí, que eu conversando com alguns colegas meus, falando aí de Lipo 6 Black, que é um dos termogênicos mais vendidos no mundo, existia aí um boato de Lipo 6 Black paraguaio, não americano, claro, nunca faria isso, gerando grande emagrecimento. E realmente vai emagrecer, porque utilizou as duas drogas que mais emagrecem do mundo, com comprovação científica. Mas são drogas muito perigosas, né? Um é a efedrina, que sem dúvida é o maior termogênico, um dos maiores termogênicos do mundo, junto com hormônios da tireoide. Ou seja, se você tomar esse Lipo 6 Black Paraguai, você vai emagrecer. Mas qual o problema? Feedback negativo depois, muito pesado. Então você é o velho emagrecer, que você emagrece 2 quilos e ganha 4, né? Então realmente é perigoso para a sua saúde, corre risco de morte súbita, mas dá resultado, na hora, né? Mas dá. Vamos lá. Perfeito, Marcos Paulo. No final é falsificação e subdosagem. É complicadíssimo. Olha aí que coisa importante, Stephanie foi minha aluna lá na FANOL. Olhar a quantidade de leucina dos suplementos por conta da síntese muscular. Perfeito. A diretriz fala que durante as nossas refeições tem que ter pelo menos 1,7 de leucina em todas as refeições, para a gente conseguir fazer uma melhor síntese proteica. E uma coisa importante é que um bom whey protein deve ter acima de 2,5 gramas de leucina por dose. Então é importante aí, os whey proteins brasileiros, a legislação brasileira não obriga a utilizar aminogramas, certo? A legislação americana obriga. Mas aí existem algumas marcas que usam aminogramas para você conferir quais são os aminoácidos que contém no seu whey protein. Por exemplo, a Black School, que é uma excelente marca, que eu não tinha falado ainda, ela utiliza aminogramas em suas embalagens. Vai falar da Gold, banir o cara da Life. Eu não falei da Gold mal não, rapaz. Eu falei das falsificações. Professor, mas assim, qual é a razão esses fãs são alterados? Mercado, Tadeu. Tu vai comprar um whey protein 80%, que eu disse para ti que custa R$ 39 acima de 3 toneladas. Eu compro whey protein 25%.
O whey protein 25% na China, se eu não me engano, está custando por volta de $1,50 o quilo. Então eu compro um whey protein 25%, eu faço uma saborização e vendo como 80%. Isso aí, Angelino, o René tricolor, tenho certeza disso. Rapaz, isso ainda ficou filmado. Vamos divulgar. Olha aqui, o branco tá oferecendo whey malto mais BCA por 80 conto. É desse preço, viu, irmão? Eu acredito. Eles Natan, colocam uma matéria barata para render e vender mais barato. Os fraudes em alimentos era bastante comum antigamente, mas ainda hoje segue. Perfeito, Matheus. É o caso que eu estava falando do whey protein, 25%. Aqui no Brasil o que mais usa é o 30%, mas eles usam muito. Atleta de alto rendimento em relação ao suplemento adulterado. Se ele é alto rendimento, ele vai ter queda de performance, né? Se utilizar suplemento adulterado, porque ele necessita desses nutrientes. Mas geralmente o atleta de alto rendimento não vai ter esse problema, não, porque ele sempre é bem acompanhado e quem os acompanha geralmente vai identificar as marcas mais adequadas. Leite de cabra com mastruz. Matheus, isso aí. Agora você está falando de coronavírus aí, rapaz, isso aí é capaz de de curar, viu? curar, né, também. Esse daí eu confio porque minha avó tomava. E ela viveu mais de 90 anos. Seria a resposta ao treino. É importante utilizar a glutamina quando faz a prática, a hipertrofia? E aí, Sim, né? Natan? A glutamina está composta em toda a nossa alimentação, né? Para ter noção, 100 gramas de peito de frango tem mais ou menos 3 a 4 gramas de glutamina. Um bom whey protein de 30 gramas tem de 3,5 a 5 gramas de glutamina. Então é bem interessante sim a glutamina no nosso corpo. Ele é um aminoácido condicionalmente essencial, mas se é necessária a suplementação, aí é outras coisas, né? Ninguém está dizendo aqui que não precisamos de glutamina. Claro que precisamos. Toda a nossa biologia, todo o nosso corpo, todo o nosso metabolismo. Mas se existe a necessidade de suplementar, aí realmente as É outra evidências história. científicas, a nível de prática, percebo que não. Perfeito, Matheus. Uma análise qualitativa é muito bem interessante. Matheus, não pretendo muito responder sobre as marcas que vocês falaram sobre o suplemento, mas a Vitafor é uma boa marca. Só acho um preço um pouco elevado, mas eu acho uma boa marca. Creatina serve para uso de atletas de mountain bike? Com certeza, né? Por gerar potência, né? Que vai ser essa força e velocidade, acho de grande importância para esses atletas. Tem muitos alunos meus que estão decidindo tomar diabo verde. Olha, Tadeu, o diabo verde é complicado, porque a dose dele é muito alta, né? Só um Ele é um suplemento desse termogênico, número aí. ele tem 420 miligramas de cafeína, certo? É uma dose relativamente alta principalmente para mulher. É uma dose quase que cavalar para uma mulher de 70, 60 quilos, certo? Ele é composto de casca de laranja azeda, né? E cafeína. Então, realmente eu não recomendaria o uso desse suplemento. Além de não ter e não vai ter grandes impactos no emagrecimento, é bem perigoso, né?